Esse dado é de um estudo do Instituto Polis. E para a gente ter mais detalhes sobre esse estudo, nós recebemos a Lara Cavalcante, que é arquiteta urbanista e pesquisadora do Instituto Polis. Lara, prazer te receber. Tudo bem com você? Oi, boa tarde, Thalita. Tudo bem? Tudo tranquilo? Olha só, deixa eu trazer alguns outros dados e daí você nos ajuda a entender esse panorama então. Olha só, foram 756 mortes de profissionais de educação na capital paulista desde o início da pandemia, desde março de 2020. Sendo que 429 mortes, ou seja, 57% desse total, ocorreram nesses primeiros meses de 2021. E daí a gente, claro, né, Lara, faz essa relação direta com a retomada parcial das aulas presenciais nesse ano, que acabaram causando mais mortes em 2021. É isso, né? Não, completamente. Porque quando a gente analisa, né, o ano de 2020, com 10 meses de pandemia, ele foi muito menos mortal do que o ano de 2021. Isso quando a gente vê todos os setores econômicos que atuam na cidade, porém na educação a gente teve essa alta de 130%. E quando a gente olha as faixas etárias das vítimas de Covid que trabalhavam na educação, tem um aumento considerável de profissionais mais jovens, ou seja, com menos de 60 anos. Porque o ano de 2020, ele é marcado por 3/4 das mortes na educação serem de profissionais idosos. Então, que ou não estavam indo presencialmente, né, desenvolvendo atividades nas escolas, ou possivelmente já até estavam aposentados. Então, são vítimas que faleceram por conta de comorbidades, porque as pessoas mais idosas acabam desenvolvendo mais comorbidades, e não necessariamente a atividade do trabalho. O oposto que a gente vê em 2021, com a retomada gradual de algumas atividades, e isso mesmo com aqueles protocolos de controle da capacidade nas salas, de distanciamento social. Então, a gente vê que mesmo assim, houve um aumento, uma explosão na mortalidade dentro desses profissionais da educação. Daí tem uma questão também, a Lara vai nos ajudar a entender, de territorialidade. Quando a gente fala em mortes de profissionais da educação com menos de 60 anos e com mais de 60 anos. O Polis, então, tem um gráfico, eu vou pedir para o Gui rodar, é esse gráfico que mostra território, mortes, idade. Roda para a gente, Gui. Tá aí, né? Então, esse gráfico aqui do lado esquerdo é de profissionais da educação com até 59 anos e o outro com mais de 60 anos. O que a gente tira desses gráficos, Lara? Bom, esses dois mapas são mapas de calor. Então, a partir de pontos que a gente localiza na cidade de São Paulo, a gente faz um processamento e aí onde está mais claro é onde tem maior concentração de mortes. E é pela localização onde as pessoas moravam. Então, quando a gente compara, né, o mapa com óbitos de profissionais com mais de 60 anos, a gente tem uma concentração na região central da cidade ou em regiões que têm maior renda, maior expectativa de vida. Então, que eram pessoas que foram vítimas da Covid, mas que tinham acesso à saúde adequada, que possivelmente passam menos tempo quando vão se locomover de transporte público. Então, é um padrão, a gente pode fazer essas correlações territoriais a partir do local de residência da vítima. E aí, quando a gente olha para o mapa, né, contrastando que está ao lado dos óbitos de profissionais que têm menos de 60 anos, o padrão ele é mais periférico, ele é mais afastado do centro. Então, em lugares onde tem maior concentração da população negra, onde você passa mais tempo no transporte público para se locomover, e são os profissionais mais jovens, então, que têm menor renda e aí, consequentemente, menos capacidade de conseguir se proteger da infecção pelo fato de terem que continuar trabalhando e indo se locomovendo pela cidade e indo às escolas para desenvolver as atividades presenciais. Perfeito. A gente fala muito sobre essa questão dos profissionais da educação, mas a gente precisa também chamar atenção para a mortalidade infantil quando a gente fala sobre Covid-19. Os números são baixos, de fato, aqui no Brasil, mas se comparados com outros países, como a Inglaterra, que a Lara vai contar para a gente, que tem muito mais crianças que o Brasil, inclusive, é um número absurdo de mortes de crianças, de mortalidade infantil por Covid-19, né?
Exatamente. E não tem muito um debate em relação a isso, porque como é um número muito pequeno quando a gente compara com a infecção de adultos, né, representa 0,2% da mortalidade no município. Porém, quando a gente primeiro olha, né, a taxa de mortalidade infantil no Brasil é a mais alta do mundo em relação aos outros países, né, países que têm dados e divulgam dados sobre isso. E aí tem um estudo que foi muito amplo, feito na Inglaterra, com crianças e adolescentes para analisar a mortalidade infantil. E quando a gente compara com a cidade de São Paulo, a diferença é muito gritante. Então, enquanto que na Inglaterra a gente tem 2 óbitos a cada 1 milhão de crianças e adolescentes, no município de São Paulo a gente tem 48 óbitos a cada 1 milhão, ou seja, uma taxa que é 24 vezes superior à da Inglaterra, sendo que a população da Inglaterra é 4 vezes maior, né? A população de crianças e adolescentes. E aí fica muito mais gritante quando a gente espacializa isso no município, porque a gente vê as desigualdades sociais que se agravam, né? As desigualdades que já estavam em curso, porque as mortes de crianças e adolescentes, elas estão concentradas em regiões periféricas, em bairros da periferia, na maioria em territórios vulneráveis. A gente não tem nenhum óbito em São Paulo em regiões de maior renda. Então, é muito alarmante, porque é algo que não se debate, né? Não fica invisibilizado quando a gente fala da pandemia, especialmente agora com esse retorno às aulas. Justamente, a retomada total das aulas se deu agora no início de agosto, né? O Instituto Polis tem um parecer em relação a isso? Tem uma opinião em relação a ser precoce ou não essa retomada de aulas nesse momento? O que a gente avaliou é que o retorno às aulas nesses termos, né, de você permitir uma capacidade de 100% dos alunos, diminuir o distanciamento social, e nas escolas, né, estaduais e municipais que não têm, por vezes, estruturas que garantam uma boa ventilação ou que tenham banheiro suficiente para as crianças lavarem a mão, que seja um retorno seguro tanto para as crianças quanto para os profissionais que trabalham no dia a dia com elas, é muito arriscado, porque agora a gente tem uma nova variante que está circulando pelo município, né? Já tem uma quantidade considerável de casos da variante Delta e da Gama, e isso implica numa maior transmissão, e na escola é um ambiente que pode acontecer de você não ter muito controle do uso perfeito, né, da máscara, ou do próprio distanciamento, ou da higienização. Então, não é um retorno seguro. E outro motivo, né? A vacinação, ela não está avançada o suficiente para você ter esse retorno grande, presencial de quase 100%. Os profissionais da educação ainda não conseguiram se imunizar completamente, porque não adianta você tomar só uma dose. A primeira dose não garante uma cobertura vacinal segura o suficiente para você ter essa grande circulação de pessoas, porque as crianças, elas podem desenvolver, em menor medida, a forma mais grave da doença, mas elas fazem, sim, parte da cadeia de contágio. E quando uma escola volta a funcionar, você mobiliza uma série de serviços que estão em função da escola. E isso, que isso significa? O que isso impacta? Numa maior mobilidade de pessoas. E aí isso beneficia diretamente o contágio, né? Eu li uma notícia essa semana de uma discussão de jovens de principalmente redes particulares de ensino sobre a retomada de aulas presenciais nesse momento, que está tão próximo desses jovens concluírem a vacinação, né? Ela já teve início agora na capital paulista, e eles podem concluir agora nos próximos meses essa vacinação. Então, por quê? Qual a justificativa para adiantar essa retomada e não esperar, de fato, a vacinação ser concluída para então que essa retomada ser feita, né? Então, é uma discussão importante que se dá nesse momento, mas na rede particular que ela se dá. Na rede pública, realmente, eu não vi nada sendo discutido sobre isso. Lara, muito obrigada. Importantíssimos esses dados que o Polis disponibiliza para a gente entender essa pandemia e lamentar muito, mais uma vez, os impactos da pandemia da Covid-19 aqui no nosso país. Muito obrigada por trazer essas explicações aqui para a gente, viu? Até uma próxima oportunidade. Laura, uma boa tarde para você. Obrigada, Thalita. Boa tarde.